começando mais um Bem Viver, nossa prosa semanal sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. E o que tudo isso tem em comum? Esses conceitos fazem parte de uma proposta para um mundo de harmonia entre a natureza e as comunidades, com garantia de justiça social para todos os seres humanos. E isso não é só utopia, tem gente no Brasil todo fazendo isso acontecer e aqui você vai saber como. No programa de hoje, você vai conhecer a gueroba, uma palmeira do cerrado que gera alimento saudável e renda para produtores do centro-oeste brasileiro. Também vamos falar sobre o aumento do custo de vida no Brasil e entender a lógica por trás disso com a economista Lígia Toneto. No Comida de Verdade, a Letícia Massula ensina a fazer coalhada seca do zero. Depois, você escolhe se vai comer com doce ou salgado. No Mosaico Cultural, você vai conhecer o documentário sobre o Cine Marrocos, um espaço importante na história do cinema brasileiro e referência na luta do povo sem teto. E ainda tem mais, para saber tudo, vem com a gente que o Bem Viver tá só começando. A gueroba é uma palmeira típica do Cerrado, encontrada principalmente no centro-oeste do país e em Minas Gerais. É uma planta da qual se aproveita quase tudo. O caule pode ser usado como madeira na construção civil, as folhas servem de alimento para animais e os frutos dão a castanha tão apreciada na culinária e que rende doces, licores, sorvetes, entre outros pratos. E da castanha ainda dá para tirar um óleo comestível. O consumo da gueroba tem muitos benefícios porque ela é rica em fibras e proteínas. Vamos conferir agora no Alimenta Saúde. Guariroba, catolé, pati, jaguaroba ou somente gueroba. Não importa o nome, todos se referem à bela palmeira nativa do Cerrado, que é famosa pelo palmito de textura firme e de gosto amargo, além de seus cocos, de onde se extraem ricas amêndoas. Samanta Araújo é nutricionista e, como boa goiana, é fã da gueroba. Ela explica que, além de render deliciosos pratos, a planta é rica em nutrientes e traz a perfeita combinação entre fibras, proteínas e óleos naturais. Por exemplo, quando a gente pensa no palmito, que é extraído do caule da guariroba, a gente tem um alimento de baixo valor calórico, riquíssimo em fibras, que contém também um alto teor de ferro, o que é difícil de se encontrar em vegetais, né? Então tem um alto teor de ferro, e também tem compostos fenólicos, vitamina C, que são antioxidantes naturais. E já por outro lado, quando a gente pensa na amêndoa, né, que é extraída do fruto da guariroba, ela tem um alto teor de proteínas, um alto teor de gorduras, e por causa disso, ela também vai ter um valor energético mais elevado. Outra apaixonada pela gueroba é Lourdes Laureano. Há mais de 10 anos, ela coordena uma iniciativa que incentiva o plantio de gueroba junto a outras mulheres da Articulação Pacari. Nós que trabalhamos com a saúde, com a alimentação, né, natural, a gente vendo aquilo, nós nos preocupamos, né? Puxa, a gueroba já está rara de achar, né? E o preço dela, assim, produzido em monocultivos, já é bastante elevado, e as comunidades que tinham costume de fazer o uso da palmeira já não podiam nem comer mais, né? Nós, enquanto articulação, começamos a incentivar as comunidades a plantar, né, o coco e fazer o uso, né, dos seus frutos e poupando assim, né, cortar, sacrificar a palmeira para fazer o uso do palmito. E deu certo. Hoje, comunidades dos municípios goianos de Barro Alto, Mineiros, Cavalcante e Aparecida de Goiânia já fazem um plantio consciente da gueroba, essa riqueza do Cerrado. Aí um alimento nativo do Brasil, de um dos nossos biomas. Aqui no programa, sempre que a gente pode, a gente traz esses alimentos, tanto para despertar uma consciência ecológica sobre as coisas que são da nossa terra, quanto para valorizar também o trabalho desses produtores que estão gerando renda e atuando também como guardiões da nossa biodiversidade. E a gente continua falando de preservação ambiental no momento agroecológico. Um município do Amazonas chamado Apuí tem uma história de décadas com a produção de café que por mais de 20 anos foi feita em monocultivo com uso de agrotóxicos. Isso causou a degradação do solo e o abandono dos produtores por volta de 2012. Foi aí que o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia introduziu o sistema agroflorestal na produção de café, uma iniciativa inédita no Amazonas.
Amazonas. O resultado é o café Apuí, que tem garantido a preservação da floresta com o dobro de produtividade na região. Café na xícara e floresta em pé. É assim o cultivo do café Apuí Agroflorestal, no município de Apuí, no sul do estado do Amazonas. Desde a década de 1980, colonos vindos da região sul do Brasil cultivam café no local, mas nos anos 2000 a produção entrou em declínio. Foi então que aconteceu a parceria com a ONG Idesan, que propôs um jeito diferente de cultivo. Eu tinha um plantio de café, mas eu não sabia cuidar, eu só tirava, eu não sabia podar, nem desbrotar, né? Eu sabia, meu Deus, será que eu tenho... Só deixava, a gente roçava ele e mexia com o café, assim, porque eu tinha medo de estragar, né? Aí dava, sempre deu café, assim, mas dava pouquinho. Aí eu tirava, todo ano eu tirava 60 latão. Esse ano nós tirou 200 latão. O aumento da produção foi aliado à preservação do meio ambiente. Os adubos químicos foram substituídos por biofertilizantes. Os pesticidas deram lugar a armadilhas feitas com garrafa PET e os produtores deixaram de usar fogo para abrir novas áreas de cultivo. Mas a principal mudança foi a introdução de árvores no meio do cafezal. A gente está falando ali que a nossa árvore ela é uma fábrica viva de adubo, né? Então, por isso que a gente planta bastante ingá, a gente, além das árvores madeireiras, de óleos que eles gostam, a gente planta muito ingá, porque o ingá é uma das árvores, né, que você pode podar ela de meses em meses e ela não tem tempo ruim para ela, né? Não tem sol forte, não tem muita chuva, ela está ali crescendo, gerando biomassa, sombra. E a ideia no sistema é que o homem é o manejador, né? O homem controla. Além do adubo fornecido por galhos e folhas, as raízes profundas das árvores ajudam a trazer água para o solo, eliminando a necessidade de irrigação. A sombra proporcionada pelos galhos também é muito importante para a maturação dos grãos de café. Sem a proteção, ele amadurece no tempo incorreto. E com o sombreamento, você cria um microclima, ele amadurece no tempo correto e isso confere uma melhor qualidade a ele e, consequentemente, um melhor sabor. Então, a gente pode dizer que esse é o diferencial do café Apuí. Hoje, o produto já tem selo de orgânico nacional. Os próximos passos são conseguir o selo Fair Trade, que significa que todos na cadeia de produção são bem remunerados, e o selo orgânico para exportação. A renda gerada pelo café mantém os agricultores em uma área cada vez mais visada pelo agronegócio. A agricultura familiar ela está sendo reduzida ali no Apuí, que é frente, né, atual do desmatamento. Então, a dinâmica de lá está muito, muito grande de procura por terra, né? Como nunca se viu, assim. Então, as famílias com pouca assistência de permanecer no setor primário, né, uma carência histórica do Brasil, elas vão vendendo terra e essas terras estão sendo desmatadas para pasto. Se você quiser o café Apuí, você pode comprar pela internet. Vou deixar o endereço do site, é loja.cafeapuí.com.br. Sou a Débora Lima, coordenadora do MTST, aqui no estado de São Paulo. Estou falando da ocupação Nova Canudos e também falo aqui em nome da Cozinha Solidária do MTST, situada aqui na região norte, na região do Damasceno. Venho aqui dar uma grande saudação ao programa Bem Viver, que é um programa que traz temas muito importantes para nós, temas de saúde, alimentação, agroecologia. Então, deixo aqui a saudação do Povo Sem Teto ao programa Bem Viver. Débora, muito obrigada pela sua participação. Bom demais saber que o Povo Sem Teto apoia o nosso trabalho, porque a gente respeita muito o que vocês fazem. Então a gente deixa um abraço para todo mundo aí e aproveito para estender o convite para você que está assistindo a gente aí em casa. Vem saudar a gente, mostrar o seu movimento, mostrar a sua produção de alimentos, enfim, o que você está fazendo para promover o Bem Viver. Coloca sua saudação nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV.
Agora a gente vai para o nosso quadro de entrevista. O custo de vida no Brasil ficou mais caro em quase 5% no último ano, segundo os dados mais recentes do IBGE. Mas na mesa do brasileiro a sensação é que esse aumento foi bem maior. Isso porque a alta no preço dos alimentos ficou acima da média geral. Só para a gente ter uma ideia, o arroz, por exemplo, ficou quase 40% mais caro nos últimos 12 meses. O tomate subiu cerca de 43% e as carnes também pesaram muito, com aumento de 34%. E além disso, também teve alta no preço do gás e da energia. Existe uma lógica por trás desses aumentos e o que poderia ser feito para evitar tudo isso? Nossa convidada, a economista Lígia Toneto, vai explicar para a gente. O custo de vida, ele é medido com base no que se paga para viver numa determinada cidade, né? Então, o que é o necessário para você estar vivendo ali. Então, nisso entra o preço da habitação, que entra o aluguel, mas entram também os custos de manutenção da habitação, como é o caso do custo da energia elétrica, como é o caso do custo do gás. E entram também outras coisas, como, por exemplo, o transporte, o preço que se paga no transporte público em determinada cidade, o preço da alimentação, seja no preço dos alimentos no mercado, seja no preço dos alimentos fora. Então, é uma série de componentes do que é o custo do dia a dia daquela cidade que entram nesse indicador de custo de vida. Esses preços, né, como o gás e a energia elétrica, eles acabam interferindo em vários outros produtos da cadeia, porque eles também são incorporados como custos pelas empresas. Então, pelas famílias, eles fazem parte do custo de vida, mas pela empresa, eles fazem parte do custo de produção. Então, por exemplo, no comércio, se a energia está mais cara, para o estabelecimento ficar aberto, ele tem que pagar uma conta de luz também mais cara. Então, ele vai cobrar provavelmente uma taxa mais cara ali, sendo que ele já está comprando um produto mais caro da indústria porque a energia está mais cara. Ele também tem um custo de abertura da sua loja mais alto porque a conta de luz está mais cara, e isso acaba sendo repassado para o consumidor final, que está com a renda cada vez mais baixa nessa pandemia. A gente está caminhando aí para o 8º mês de queda real do rendimento, né, da renda disponível das famílias. A expectativa é de que a gente acabe 2021 com um salário menor do que foi 2020, que já foi menor do que foi em 2019. Então, todo esse repasse de preços é muito prejudicial, porque a gente vê um repasse de preço pelos custos, mas a gente não tem esse repasse nos salários. Então, a população tem perdido o poder de compra. Tem um fator que foi muito importante no ano de 2020, que foi o que garantiu com que a queda da economia não fosse maior, que foi o auxílio emergencial. Então, esse também foi um fator que contribuiu em algum momento pela alta dos alimentos, porque a gente teve também um aumento, a gente tinha uma produção que ia cada vez mais para fora, e a gente conseguiu manter a demanda interna de alimentos, porque era a demanda básica, né, de subsistência que foi garantida pela população. O governo Bolsonaro ele acabou provocando uma destruição muito grande dos instrumentos que a gente tinha, que garantiu uma possibilidade de controlar um pouco mais o preço dos alimentos, né? Então, impedir que o preço dos alimentos, quando tem uma alta internacional, subisse tanto, que era o Conselho de Segurança Alimentar, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, que garantiu que o governo pudesse comprar diretamente alimentos ou financiar diretamente os produtores, em especial os produtores da agricultura familiar, para que você tivesse uma garantia para o mercado doméstico. E além de tudo, o auxílio emergencial só vai até outubro desse ano, né? Com valores que estão entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do perfil da família. Eles levam, né? São valores que levam algum alívio no orçamento, mas ainda são muito baixos diante dessas altas exorbitantes desses itens que são básicos na sobrevivência, né?
E já que estamos falando em economizar, vamos para comida de verdade, aprender a fazer em casa. Um alimento que a gente não tem oportunidade de comer sempre, porque em restaurante e mercado costuma sair bem caro. A coalhada seca é uma receita milenar muito importante na culinária árabe e que tem um grande valor nutritivo. Ela pode ser preparada para comer com salgados ou doces e o melhor é que dá para fazer com poucos ingredientes. A Letícia Massula está vindo aí para ensinar todos os detalhes. Oi Luana, oi pessoal. Hoje eu quero ensinar como fazer coalhada seca em casa. Para os mais animados, vou desde a coalhada fresca do zero e para aqueles que não têm muito tempo, vou ensinar como comprar coalhada ou iogurte natural no supermercado e fazer só o processo de secagem em casa. Me acompanha aí para aprender direitinho como faz. Se você não tem tempo ou acha muito difícil fazer uma coalhada fresca em casa para depois secar, você pode comprar um iogurte natural industrializado. A dica é sempre olhar os ingredientes, desde que sejam só leite e fermento. Fermento é a isca. Sendo assim, não tem problema. É um produto que, apesar de industrializado, é um produto bacana. E aí você pode secar direto esse iogurte que você comprou, sem a necessidade de fazer a coalhada fresca em casa. Para fazer coalhada seca em casa, partindo da coalhada caseira, você vai precisar de leite, um pouco da coalhada anterior, ou se não, você compra um copinho de iogurte natural ou coalhada industrializado e usa para fazer a sua primeira isca. Depois, para secar, você vai precisar de um tecido especialmente para isso. Depois de seca a coalhada, se você quiser temperar, a minha sugestão é usar raspinha de limão, salsinha, pimenta do reino, pimenta vermelha, azeite e sal. Se quiser comer a coalhada seca doce, eu sugiro uma boa geleia caseira, ou fruta, ou granola, o que você tiver aí. É isso que a gente vai precisar para a receita de hoje. Ferve o leite, deixa esfriar até ficar morno. O leite já está morno, eu coloco o dedo aqui para sentir. Se tiver mais ou menos na temperatura do meu corpo, um pouquinho a mais, tá no ponto certo. Agora eu vou misturar a isca no leite morno. Eu tenho aqui um pouco da minha última coalhada. Eu sempre separo uma porçãozinha pequena que eu guardo na geladeira para fazer a próxima. Se você não tem, é a primeira vez que você vai fazer, você pode comprar um iogurte natural ou uma coalhada industrializados. Vou colocar a minha isca aqui nesse potinho, é um processo que eu gosto de fazer. Coloco aqui, venho com um pouquinho de leite morno no potinho para diluir. Aqui ela tá bem misturadinha. Passei para cá, vou dar uma misturadinha de leve com o fouet. Tô aqui com meus copinhos para colocar a coalhada que eu já misturei. Antes disso, vou colocar aqui ó, uma água para ferver. Vocês já vão descobrir o que eu vou fazer com ela. Eu tô usando aqui esse tipo de container de plástico, mas o ideal mesmo é uma caixa de isopor, assim, retangular, como esse container. O isopor é mais legal porque ele vai reter mais o calor aqui dentro. Tirei a tampa, aí eu tenho aqui, ó, uma primeira colcha, né? Que é tudo para aquecer a minha coalhada. Uma segunda colcha e o pano de prato. Olha só os meus outros potinhos de coalhada. As coalhadas estão todas aqui. Vou colocar aqui água fervendo na minha garrafa. Então aqui todos os potinhos bem apoiadinhos. Eu venho agora com a água fervendo. Eu vou colocar aqui no meio. Dica super importante é o seguinte: não cubra os potinhos com plástico, com nada que impeça
a absorção do suor que vai subir de cada um desses potinhos. O ideal é cobrir com tecido. Agora vamos secar a coalhada. Vou colocar em cima de uma bacia o meu paninho e vou colocar as coalhadas, tá? As coalhadas frescas que a gente fez. Tá tudo aqui? Agora eu vou fechar, enrolar as pontas. Olha só, fazer uma trouxinha. Tá aqui a minha trouxinha de coalhada amarrada na torneira e o pote coletando o soro tá aqui embaixo. Faço isso de noite, vou dormir, de manhã eu tenho coalhada seca. Olha, aqui tá a coalhada que eu fiz ontem, né, que eu botei para secar ontem. Vou mostrar como que ela fica. Gente, olha que beleza. Olha a consistência dela. Tá vendo? Olha, cremosa, super firme. Eu vou temperar um pouco da coalhada seca, bem à moda do Oriente Médio. Lá eles chamam de labna. É um importante antipasto, né? Que eles chamam de meze, é um dos meze mais importantes. Vou fazer aqui um temperinho à minha moda para você repetir aí na sua casa. Tanto aqui da minha coalhada. Vou colocar um tiquinho aqui do soro para ela ficar mais cremosa, que ela vai ficar mais fácil de espalhar no pão, de montar o prato. Agora eu vou temperar com um pouquinho de sal. E vou colocar raspinha de limão. Coloca aqui um tanto no centro. Aí a gente vem com o restante dos temperos. Pimenta do reino. Uma pimentinha vermelha, né? Vou colocar um pouco de salsinha. Regar com bastante azeite. E vou finalizar com folhinhas de hortelã. Tá aqui nossa primeira versão. E agora eu vou fazer aqui uma versão para você comer doce, como um iogurte de manhã. Vou colocar também aqui um pouquinho do soro para ele ficar mais cremoso. E agora eu vou montar aqui os potinhos, olha que belezinha. E agora que você já sabe fazer a sua própria coalhada seca em casa, é só procurar um monte de receitas para usar a danada. Ela vai muito bem em preparos doces e salgados. Letícia, beijo pra você, obrigada por mais essa receita. E você de casa, se fizer, passa lá no Instagram, marca o Brasil de Fato, que a gente quer saber se deu certo. Agora vamos para a nossa dica de saúde, falar sobre tabagismo. A Organização Mundial da Saúde afirma que a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública na atualidade. Os países em desenvolvimento são os mais impactados pelas mortes, doenças e empobrecimento causados pelo tabagismo. Então, vamos ver o alerta do médico Josiano Macedo. Nós vamos aqui, através desse vídeo, comentar um pouco, dar uma pequena pincelada sobre a questão do tabagismo, né? A dependência química à nicotina. Nós sabemos pela Organização Mundial da Saúde que o tabagismo é a doença crônica que mais mata por causa evitável no mundo. São 8 milhões de pessoas que vão a óbito, né, no mundo pelo tabagismo. Destes, 7 milhões de pessoas dessas mortes são de causa direta, né, do tabagismo, e estão 80% destas nos países em desenvolvimento. E não mata apenas pelo problema principal do tabagismo, que é o câncer de pulmão. Nós sabemos que estimulam também outros cânceres no organismo, o uso da nicotina, como por exemplo o câncer de esôfago, o câncer de estômago, o câncer de rins, a leucemia mieloide aguda. Todos são cânceres estimulados pelo uso do tabagismo como consequência disso. Então são complicações gravíssimas que o sistema de saúde gasta a nível mundial mais de 125 bilhões, né, de reais por causa do tratamento e acompanhamento, né, do tabagismo. Nós sabemos que no nosso SUS existe o programa de controle e combate ao tabagismo, com medicamentos, com acompanhamento de grupos, através dos CAPS-ADs, mas também pelo Centro de Saúde da Família. A gente pode fazer o acompanhamento, né, direcionado ao tratamento do tabagismo. O tabagismo mata e a gente precisa enfrentar isso de cabeça erguida, evitando o seu uso para não complicar a nossa saúde. Tá na hora
hora do Tempero de Cultura. Um majestoso cinema de rua de São Paulo, depois de desativado, foi ocupado em 2013 por uma população sem teto composta de brasileiros, imigrantes latino-americanos e refugiados africanos, com uma presença marcante da comunidade LGBT. Entre os muitos feitos do Cine Marrocos está a realização do primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil em 1954. Toda essa história virou um documentário premiado. Eu gostaria de avisá-los para não confiarem em mim. A mistura entre realidade e criação, vida e sonhos de moradores da ocupação Cine Marrocos, local que já foi considerado um dos mais prestigiadas cenas de cinema de São Paulo, é o tema do filme de mesmo nome, escrito e dirigido por Ricardo Calil. Mais do que um documentário sobre a transformação desse local, o filme é um retrato sobre o poder do encontro. O encontro entre pessoas que lutam pelo direito à moradia, a magia do cinema e o poder da transformação gerados pela invenção. O diretor conta que a ideia surgiu depois de visitar o espaço e ficar impressionado com a riqueza humana e cultural do local. Na época, ali viviam cerca de 2.000 pessoas de 17 países diferentes. E o que a gente quis fazer com o filme é que essas pessoas precisam não só de um teto, mas também precisam de tela, precisam de cultura, precisam de arte, precisam de fantasia. Além da realidade, eles precisam da fantasia também. A produção envolveu um rico processo criativo, com um grupo de moradores da ocupação que durante 2 meses ensaiaram cenas de filmes clássicos exibidos durante o período auge da sala de cinema na década de 50. O filme, que foi realizado em 2015, mostra, além da realidade e sonhos da ocupação Cine Marrocos, o episódio de reintegração de posse do prédio ocorrido em 2016. Desde então, o problema de moradia em São Paulo não melhorou, pelo contrário. Segundo dados da Prefeitura, o número de pessoas em situação de rua aumentou 53% nos últimos 5 anos. A gente acredita que a luta por moradia é uma luta justa, nobre, importante. A gente acredita que ela tenta corrigir um erro básico assim, da nossa sociedade, da nossa desigualdade social, que é o fato de ter gente sem casa e casa sem gente. Assim, é um absurdo que precisa ser corrigido. O longa-metragem venceu o Festival de Documentários É Tudo Verdade em 2019 e atualmente pode ser assistido em plataformas online. E por aqui a gente encerra o Bem Viver de hoje. Obrigada pela sua audiência em mais esse programa. Se você gosta muito de todos esses temas que a gente trouxe aqui, continue se informando com a versão de rádio do Bem Viver. Entra no nosso site para saber como sintonizar, é radio.brasildeffato.com.br. Também tem podcast. Só procurar por Programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio digital. Uma ótima semana para você. Tchau!